Olá pessoal, continuando com nossas aulas de saúde mental. Então agora eu vou falar sobre o processo saúde e doença mental, como acontece toda essa situação que gera o transtorno mental. Então a gente já falou em outras aulas sobre o que é saúde, qual é o termo de saúde, né? O significado da saúde. Então a Organização Mundial de Saúde diz que é um completo bem-estar físico, então o meu corpo está funcionando bem, todas as minhas células estão funcionando bem. A parte mental, a parte psíquica, meus pensamentos estão de acordo com a realidade, eu estou bem mentalmente. E socialmente é como eu convivo em sociedade. E não apenas a ausência de enfermidade. Então, este é o conceito de saúde. E agora, o que é doença mental? Então, é um termo, o termo doença mental, distúrbio ou transtorno mental engloba um amplo espectro de condições que afetam a mente. Qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental. Então, doença mental vai causar sofrimento e comprometimento psíquico. Então, algumas pessoas têm alguns transtornos e nem se percebem como doentes, né? Mas está vivendo em sofrimento ou então está causando sofrimento para o próximo. Então, há uma tendência em se julgar a sanidade da pessoa de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua adequação às convivências socioculturais, como a obediência aos familiares, o sucesso no sistema de produção, a postura sexual, etc. Então, quando você olha para uma pessoa, você tem que entender que, de repente, ela não está do jeito que aquela sociedade estava esperando, mas ela não tem transtornos mentais, ela simplesmente vive de outra maneira, tá? Então, sempre lembrando que quando a gente fala de doença mental, ele pode ser entendida como uma variação mórbida do normal, variação esta capaz de produzir prejuízo na performance global da pessoa, social, ocupacional, familiar e pessoal e das pessoas com quem convive. Então, sempre lembrar, a doença mental, ela causa prejuízo. Então, de repente a pessoa está ali, não está adequado o que a sociedade está esperando, mas ela não tem sofrimento, ela não tem prejuízo, ela consegue produzir bem, ela consegue viver bem, ela não tem doença mental, ela simplesmente está fora do que é os padrões de cada sociedade. Então, quando a gente vai pensar em doença mental, a gente sempre vai pensar no prejuízo e no sofrimento, tá? E aqui eu trago um quadro que foi criado, um quadro muito famoso sobre a loucura. Então, o que causa a doença mental? Por que as pessoas têm doenças mentais? Então, um grande espectro de fatores como o nosso mapa genético, o nosso DNA. Então, a gente vai pensar na família e nas pessoas, nos pais, nos irmãos, nos tios, e como é a saúde mental desta família. Então, lembrando, tá lá nas minhas células a minha herança, tá? Então, o meu mapa genético, ele pode ser propício a eu desenvolver um transtorno mental. Então, lá, um processo lá na família, existe uma pessoa, várias pessoas da minha família que têm alcoolismo. Eu tenho um gene predisposto a desenvolver o alcoolismo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me cuidar para não desenvolver o alcoolismo. Eu não vou ficar bebendo muito, porque eu sei que eu tenho a tendência a desenvolver isso.
tá? A química cerebral. Química cerebral são as sinapses, né? São as mensagens de um neurônio para o outro que vai fazer uma corrente aonde funciona tudo de forma adequada. Mas de repente está faltando algum neurônio, alguma substância química no seu cérebro, algum neurotransmissor. Então, a química cerebral é importantíssima para a pessoa com transtornos mentais, para a pessoa desenvolver um transtorno mental, né? Aspecto do nosso estilo de vida, acontecimentos do passado e nossas relações com outras pessoas. A doença mental, ela pode ser desenvolvida pelo contato com outras pessoas que estão causando sofrimento. E a pessoa vai carregando tudo isso por muito tempo até que desenvolve um processo depressivo, um processo ansioso, tá? Seja qual for a causa, a pessoa que desenvolve transtorno mental muitas vezes se sente em sofrimento, desesperança e incapaz de levar a vida em sua plenitude. Então, mais uma vez eu reforço, né, do sofrimento, da desesperança, do embotamento. Tá? Então, precisamos compreender que nós, seres humanos, funcionamos como um todo, ou seja, vários fatores influenciam ao mesmo tempo nosso comportamento. Por exemplo, se alguém desenvolve um medo excessivo da violência a ponto de recusar-se a sair de casa, podemos pensar de imediato que há várias coisas, várias causas colaborando para isso. Como? A história de vida do indivíduo. Se foi uma criança muito protegida ou excessivamente exposta. Então, a gente vai pensar na história de vida dela e de como os pais cuidaram desta pessoa, né? E a situação de primeiros anos de vida fica lá gravado no seu inconsciente e de repente a pessoa nem sabe que teve alguns traumas na infância, mas ela tem muito medo de sair de casa, ela tem muita ansiedade. Isso tudo é memória lá na sua psique. Tá? Multicausalidade. São as causas que fazem com que o indivíduo venha a desenvolver em determinado momento de sua história um transtorno mental. Então, multicausalidade são muitas coisas e quando eu vou falar de transtorno mental, eu vou sempre falar que é multicausal. Então, qualquer coisa pode desenvolver o transtorno mental. Não é como em outras doenças de origem física, então como o diabetes. O que é o diabetes? Eu comi errado por muitos anos e desenvolvi o diabetes. Eu sei que foi porque eu comi errado, né? O diabetes tipo 2. Tá? É por ter se alimentado de forma errada. Mas a doença mental, então, ela é muitas coisas. Pode ser o mapa genético, pode ser a química cerebral, pode ser o jeito com que eu convivo com o outro e as minhas memórias, as minhas lembranças, os acontecimentos do dia a dia. Então, agora eu vou falar de fatores físicos. O nosso corpo funciona de uma forma integrada. Isto é, os aparelhos e sistemas se comunicam uns com os outros e o equilíbrio de um depende do bom funcionamento dos outros. Então, vamos pensar no nosso corpo, no nosso todo, todas as células funcionando bem, todos os órgãos trabalhando de forma adequada, todos os sistemas funcionando adequado. Existem alguns sistemas que estão muito relacionados com o sistema nervoso central. Um dos casos são os fatores endócrinos. Então, a pessoa tem uma alteração endócrina, vamos dar um exemplo do hipotireoidismo. Então, a glândula da tireoide não está funcionando direito e a pessoa tem sintomas depressivos. Então, não adianta tratar a depressão, porque a base daquela depressão é o problema da tireoide. Tá? Então, a gente sempre vai pensar nisso, que a gente tem que ver a pessoa como um todo e vários sistemas interagindo
para que tudo funcione bem. Então, quando a gente vai pensar numa pessoa com transtornos mentais, a gente vai ter que lembrar de tudo isso, de todos os órgãos, de todos os sistemas e como é o funcionamento do seu corpo. Causas orgânicas, o envelhecimento, abuso de álcool, drogas e acidentes. Então, às vezes a gente pensa uma pessoa que sofreu um acidente, bateu a cabeça, fez um TCE e depois disso desenvolveu um transtorno mental. Isso é uma causa orgânica para o transtorno mental. Uma pessoa que desenvolveu o alcoolismo. O alcoolismo foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Começou a beber e começou a ter a doença alcoolismo. O que se sabe é que quando temos alguma emoção, seja ela agradável ou desagradável, ocorre uma série de trocas elétricas e químicas em nosso cérebro, o que já constitui por si só um fator orgânico. Quer dizer o que isso? Então, quando eu penso em estou vivendo uma situação, uma perda, um luto, quimicamente já vai estar alterado o meu cérebro. Né? E o luto, quando se torna patológico, o processo depressivo tem que ser tratado. Agora eu vou falar de fatores genéticos, e os fatores genéticos, eles também, se a gente for ver, a herança genética, ela é muito importante, né? E agora eu faço um questionamento aí para vocês, quem descobriu o Brasil? Como estavam as pessoas que ousaram entrar no navio e descobrir o Brasil, né? Vieram de Portugal, vieram naquela coisa. Como será que era a mente daquelas pessoas para ousar tanto? Se a gente for avaliar o estado mental de Pedro Álvares Cabral, a gente vai pensar, provavelmente ele estava num momento de mania do transtorno bipolar. Então, foram essas as pessoas que habitaram o Brasil, né? E os escravos que vieram, e nós temos uma herança genética dos escravos. Quanto sofrimento eles tiveram sendo arrancados do seu local e vindo para cá trabalhar como escravos. Isso ficou no DNA. Então, pessoas depressivas, e Brasil tem muita gente depressiva, pode ser uma herança genética de tudo o que os nossos ancestrais vivenciaram, tá? Então, herança genética, a medicina tem tem permitido identificar alguns genes que podem ter influência no desenvolvimento de transtornos mentais. Na psiquiatria, quando se fala de fatores genéticos, se fala das tendências, predisposições que o indivíduo possui de desenvolver determinados desequilíbrios químicos no organismo, que possam levá-lo a apresentar determinados transtornos mentais. Então, aqui, quando eu falo de fatores genéticos, eu vou sempre falar de uma tendência, tá? Não quer dizer que a família toda vai ter, mas tem uma tendência. Então, quando existe um portador de transtorno esquizofrênico na família, toda a família tem que ficar de olho, porque transtorno esquizofrênico é um transtorno grave e ele pode ter um componente genético muito grande na família, tá? Fatores pré-natais. Então, as condições de saúde, dentre eles, os fatores emocionais, econômicos e sociais, o consumo de álcool e outras drogas, cigarro e de alguns tipos de medicamentos podem prejudicar a formação do bebê, gerando problemas futuros que poderão comprometer a capacidade adaptativa no crescimento e desenvolvimento, podendo facilitar o surgimento da doença mental. Então, fatores pré-natais, a gente vai pensar em como foi esta gestação, como que essa mãe se preparou para receber esse filho.
Então, em algumas situações, o bebê pode sofrer dano neurológico devido a traumatismos ou falta de oxigenação do tecido cerebral. Dependendo da gravidade desse dano, a criança pode desenvolver problemas neurológicos, exemplo, epilepsia e diversos tipos de atraso do desenvolvimento que podem formar a base para futuros transtornos mentais. Os fatores neuroendócrinos, já falei sobre todos os sistemas, as doenças orgânicas, né, que o transtorno mental pode também apresentar como consequência de determinadas doenças orgânicas, tais como infecções, traumatismos, vasculopatias, intoxicações, abuso de substâncias psicoativas e qualquer agente nocivo que afete o sistema nervoso central. Então, uma pessoa que utiliza drogas, de repente fuma crack. Crack é muito desencadeante para transtorno esquizofrênico. Tá? Então, o abuso de substâncias é um risco para desenvolver o transtorno mental. Infecções. Como que uma infecção vai dar um transtorno mental? As meningites e sequelas de meningites podem desenvolver transtornos mentais. Tá? Intoxicações. Um município que eu trabalhava, ele tinha uma taxa muito grande de pessoas que se suicidavam. Foi feita uma pesquisa a nível de toda a comunidade para se entender o porquê que aquelas pessoas estavam depressivas. Se descobriu que era por intoxicação do agrotóxico do fumo. Era um município agrícola e se utilizava muito agrotóxico, as pessoas estavam intoxicadas e ficavam deprimidas por isso. Tá? Então, era um fator orgânico a depressão que elas viviam. Fatores ambientais. E nós estamos tendo muita influência ambiental atualmente devido ao Covid, né? Devido ao coronavírus. Então, dependendo dos estímulos que sofremos, acabamos desenvolvendo maneiras de reagir. Muitas vezes supervalorizando as informações que nos chegam, outras vezes tornando-nos apáticos a elas. Os fatores ambientais exercem forte influência sobre nossas escolhas diárias, tanto externa como internamente, isto é, como nos sentimos e enxergamos a nós mesmos. Então, os fatores ambientais, eles são uma influência direta para a pessoa desenvolver o transtorno mental. As reações a cada estímulo ambiental se darão de acordo com a nossa estrutura psíquica. E essa estrutura psíquica estará intimamente ligada a experiências que a pessoa teve durante a vida. Então, quando a gente fala de fator ambiental, a gente vai pensar em como essa pessoa vai reagir a essa situação. Então, podemos dizer que fatores ambientais podem ser sociais, culturais e econômicos. Então, é muita coisa que causa transtornos mentais. Mas quando a gente vai falar aqui de fatores emocionais ou psicológicos, que são as heranças, né? A nossa história de vida, né? E os grandes traumas psicológicos que se trata em consultórios com terapias, né? Então, a gente vai pensar em muitas coisas. Então, cada pessoa vem a este mundo como um ser único, diferente de todos os outros. Cada um de nós apresenta, mesmo ao nascer, uma forma de interagir com o mundo que influencia o comportamento o comportamento de quem está à nossa volta e é influenciado por ele. Então, os fatores emocionais, a gente vai pensar em toda a história da pessoa, né? Então, desde que nascemos, já trazemos conosco uma história de vida. Se fomos desejados ou não, se fomos o primeiro ou o 10º, se nossa estadia na barriga foi tranquila ou cheia de altos e baixos, se a mãe fez uso de algum medicamento ou droga que tenha nos deixado mais
agitados ou mais apagados, se tivemos ou não dificuldades maiores no parto, se fomos bem atendidos e fomos logo para perto da mãe ou se tivemos que ficar em uma UTI. Se a mãe ficou bem depois do parto ou se teve depressão. Então, aí, só no nascimento a gente já vê quantos fatores psicológicos, fatores emocionais que podem desencadear um transtorno mental. Então, será que a minha mãe, ela estava me esperando? Será que ela me aceitou durante a gestação? Ou será que ela me negou? Ela me rejeitou? Será que ela estava bem quando eu nasci? Ou será que de repente estavam passando por alguma situação muito séria, questões financeiras, questões de relacionamento, minha mãe e meu pai? Como que foi tudo isso? Como que foi a minha concepção? Então, pensem muito sobre isso. Estes são alguns exemplos que mostram como algumas características individuais e as interações que vamos estabelecer com o mundo a partir do nosso nascimento serão formadoras de um modo de ser caracteristicamente nosso, mais ou menos ajustado, ao qual chamamos de personalidade. Então, tudo isso que eu falei até agora é algum fator predisposto para um transtorno mental. Então, o que a gente tem que fazer? Promoção em saúde, promoção da saúde mental. É isso, muito obrigada.